dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Fala! Show! Game over! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso A. Pula Solano. E daqui também, aqui em cima... Diogo... Por que essas referências todas, Afonso? Porque hoje falaremos sobre videogame, mas mais especificamente, Roberto, mais especificamente, Diogo. Acertei aqui que ele tá? Acertou. Falaremos sobre algo estruturalmente importante ao Sim. mundo dos videogames, que são as fases. Here we go! Nós viemos aqui hoje para trazer um top alguma coisa das melhores fases que já jogamos na nossa vida. Peraí, devagar. Não é da vida. Não é da vida, não. Não é da vida. Mas Claro que é da algumas vida. das- É, a da algumas vida, das acho. que Não, lembramos. alguma das melhores. Mas Não, é da assim, nossa ó, vida, pô. Não São pode ser da algumas vida, das não. melhores da vida, mas não é a melhor. A gente não vai aqui definir essa é a melhor, mas essas são... É melhor pra eu tô mim. muito complicado. Escolhemos algumas das melhores fases da Isso. nossa vida para trazer a vocês aqui. Opine nos comentários, porque faremos disso uma série, né? Daquelas séries que a gente fala que vai continuar e não continua. Didi Braguinha, então você que começou aí falando, qual é a fase, a grande fase que você vai nos trazer? Cara, vou aqui para... Porra, eu tenho duas de uma guerra de consoles sensacionais. Eu tenho uma pra cada console. Vou começar com o que eu tive. Mega Drive. Vamos lá. Mega Drive. Toe Jam and Earl. Lembra do Toe Jam and Earl? Sim. Claro. A fase 0 era quando você tava no primeiro estágio, no estágio 1, e você pegava a asa e ia voando pra uma ilhota. E aí chegava nessa ilhota e tinha um buraco. Quando você caía lá, caía numa ilhinha, que tinha umas havaianas, uma jacuzzi, cara, e uma barraquinha vendendo limonada, cara. O lance simplesmente era o nonsense de você ter uma ilha havaiana ali. De ter um bagulho, agora dá descansada. Porque a asa, você só pegava mais pra frente. Então, por exemplo, no começo do jogo, tu não tinha como vir ali na ilha secreta, sacolé? Tu tinha que esperar. Porra, um bagulho nonsense que pra mim, quando descobri sem querer, cheguei na ilha, eu... Cara! Beto, você lembra que Toe Jam and Earl, eles eram meio que arquétipos do hip hop, né? Sim, eles usavam as roupas de humano, os bonés, Pois é, os e- óculos escuros. Tem gente que dizia que eles eram Tupac Shakur e o Gordão. B.I.G., Notorious B.I.G. Olha aí. Engraçado, não fazem mais jogos criativos como o Toe Jam and Earl hoje em dia, assim, ou pelo menos fazem, o último que eu me lembro, tão criativo, assim, tão legal, foi o Bad for a Day, que é, porra, genial. É porque era uma época também que você podia experimentar. Os jogos não custavam esses milhões de hoje, né? E você realmente dava espaço para Criatividade. experimentações. Por exemplo, era a época de Earthworm Jim e derivados. Eu sei que Toe Sim. Jam veio um pouquinho antes, É. tá? Mas assim, daqui a pouco veio ali. Eu não sei nem se foi antes ou depois, não. É a mesma época ali, cara. Mega Drive, Super Nintendo, Toe Jam. Era uma época de coisas muito bizarrinhas. Recentemente comecei a rejogar o excelente Half-Life 2. Esse é o melhor jogo de primeira pessoa da minha vida. Número 1. E considerado o melhor jogo do século. Por muita gente, Não, é. não, ele foi aí, ele ganhou aí Não, uma... ele foi por alguém. Ele ganhou pelos jornalistas do Haiti, né? Na minha opinião, ele é a melhor narrativa que eu já joguei de videogame. É inegável que ele dividiu águas ali. A partir do Half-Life, muita coisa que você vê hoje nos FPS e nos outros gêneros mudou, muita coisa, veio de lá. E aí eu, ao jogá-lo, me deparei, né, com o revisitar de uma fase que ficou na memória de todos,
que foi Ravenholm. E ela é apresentada de um jeito fantástico, porque quando você tá andando lá nos túneis com a Alexis, né, conhecendo ainda aquele mundo, você vê um caminho todo bloqueado e tal, e ela fala assim, isso aqui é o antigo caminho para Ravenholm. Aí rola uma pausa, ela fica encarando o túnel, e aí ela segue, ela não comenta por quê. E você fica com aquela porra na cabeça, por que o nego não vai mais falar? E aí depois que dá a merda, ela fala, rápido, vai para Ravenholm! Aí tu, puta, não, cara, mas tem uma coisa bizarra. E quando tu chega, cara, você encontra a grande homenagem da Valve ao gênero do horror nos videogames. O Half-Life 2, ele tem um momento que é mega impactante, que é quando ele revoluciona, que é quando você pega aquela arma, meu amigo. A Gravity Gun. Inclusive existe um achievement que você pode conseguir se você ultrapassar a fase de Ravenholm só com a arma de gravidade. Você pode só pegar os itens e jogar nos inimigos. É uma fase tão importante, cara, ela é referenciada, se você pensar, no próprio Last of Us. Aquele personagem lá, amigo do Joel, que você encontra, que vive numa cidadezinha, entre aspas, dele. Ele é uma alusão, uma influência, melhor dizendo, ao padre Gregory, né? Do Half-Life e tal. Well done, brother. Meu amigo Redondo, você que não é uma fase, mas sim um mundo. Por favor, diga-nos qual é a sua fase, uma das suas fases favoritas da sua vida. Então eu vou falar de uma fase que pra mim é inesquecível nos jogos de hack and slash, que é o seguinte, é quando você, meu amigo, finalmente sobe nas costas de Cronos para ir no Templo de Pandora em God of War 1, cara. Durante muito tempo no jogo você tá olhando o Cronos andando com aquele negócio nas costas. Você quer chegar lá. E os combates são muito bons, as arenas são muito boas, e ela tem um puzzle no final que é muito legal de fazer, que você tem que ficar girando as partes para a água poder encher o negócio lá. Além desse puzzle ser muito legal, ele é muito recompensador. Sim. Porque quando você passa daí, você está finalmente com a caixa de Pandora retornando para ir matar o chefe final e toda aquela história. Então, e God of War, né, cara? Existe uma curiosidade sobre God of War na vida do Roberto, porque quando ele jogou, foi o primeiro jogo que a sua televisão estava com um problema, e ela só era preto e branco. Isso! E aí eles não tinham como jogar cor naquela época, mas eles queriam jogar o jogo. Eles que eu digo você, o pessoal que tava morando contigo. Sim. E aí eles conseguiam, de tanto jogar, diferenciar. Quando você abriu o baú, as bolinhas verdes... O brilho, a gente pela diferença do brilho. Vai tomar no cu! Olha, eu dou o parabéns, o meu prêmio Get a Life pra vocês. Cara, God of War, cara. Tá maluco, cara? God of War. Vocês jogaram, vocês podiam ter esperado pra ter uma experiência, né? Excelente. Mas o gameplay, você pegar e jogar, a execução do hack and slash de God of War, ela é aquilo que a gente tá falando do Half-Life 2. Tirando o Bayonetta, que eu não joguei, então não posso falar, o hack and slash mais perfeito já feito, pra mim, na minha opinião, em matéria de puzzle, de combate, de controle, é o God of War, cara. Ele é 100%, assim. And you will not see the end of this day. I will have my revenge. Uma das fases mais fodas que eu joguei, agora, como eu tinha comentado no início, nessa guerra de consoles daquela geração, tínhamos o Mega Drive e tínhamos o Super Nintendo. E foi um jogo do Super Nintendo inacreditavelmente foda, na minha opinião, de merda, que era o Sunset Riders. Tinha uma fase ali, cara, que você pegava o cavalo. Na verdade, tinha duas fases dentro do Sunset Riders, onde você tinha que cavalgar. Uma delas era pra você matar o Rokai, que era um pistoleiro lá, e você tinha que cavalgar até a base dele, né? E, porra, você vinha atrás da caravana, depois vinha o trem, aí você lutava com ele, o caralho, era animal. E a outra era pra você pegar o Paco Loco, que era um carequinha gordão meio mexicano, assim, e também tinha a parte do cavalo, você chegava até a fortaleza do cara, era animal, maluco. E não era maneiro porque era bem feito, não. Era maneiro porque você podia andar a cavalo no videogame. Porra, e tem uma curiosidade muito bacana, cara, que o Sunset Riders saiu pra arcade e saiu pro Super Nintendo, né? A versão, ela era relativamente parecida, com diferença de algumas coisas. Dentre elas, no arcade, você tinha uma fase toda que você ia atrás de um chefão índio. E durante toda a fase, você lutava contra índios. E aí, quando eles fizeram essa fase pro Super Nintendo, cara, eles foram obrigados a tirar os índios. Você não ia poder matar
os índios na fase, porque a moral já era outra. Nas duas versões, o Sancho Panza lá, ele era rosa. Sombreiro rosa. Com a então espingarda, era né? esse mesmo, cara. Eu lembrava dele rosão. Esse jogo é foda. Eu não entendia porque ele era esse jogo rosa. Cara, nada contra, assim, mas naquela época já era assim. Naquela né? época o rosa era bem Era mal de visto. macho pra caramba. Não, mas bem olha mal só, visto. até os anos 90, o rosa era uma cor frequentemente usada no entretenimento, Não, principalmente mas em assim, quadrinhos, Diogo, cara. mas depois dos 30 anos você não tem problema nenhum com rosa. Só que quando você tem 15, 14, o rosa é um problema. Não nos anos 80, cara. Porque o rosa choque, era a parada nos anos 80. Eu até concordo que o rosa choque é uma cor maneiríssima. Mas no mexicano com poncho, É irado. não sei, É né? irado. Olha a combinação. Bem, ficou na memória, né? Deve ter um porquê. Pois é. Afonso Solano. Por quê? Porque Me veio a primeira coisa eu quero tu segundo Sim. nível. Mi poncho es rosita. Voy soy macho. Olha, esse jogo, essa fase, ela vai trazer excelentes memórias para Didi Braguinha também. Porque quando essa franquia começou, essa franquia que vou citar agora, ela realmente chegou com uma tsunami no mundo dos videogames. Ela trouxe um estilo de narrativa realmente Diferente, novo. É uma adaptação, claro, de coisas na época do fliperama e tal, mas quando ela chegou do jeito que ela chegou, Call of Duty 1. Cara, Call of Duty 1 é um dos melhores jogos de guerra já feitos Já na fez. história, cara. Ele reúne ali um universo de fases sensacionais, cara. A gente nunca tinha visto aquilo lá. E aí, cara, pra mim, a fase que definiu essa nova experiência do Call of Duty pra mim foi quando no meio da situação lá o cara fala assim: meu irmão, entra no carro! Meu irmão, tu vai no carro e o cara dirigindo e ultrapassando os tanques. Putz, isso é demais. E você vai lembro disso, E o cara entra na esquina e atravessa o prédio. muito E bom, o caralho, muito quando bom. acabou, meu irmão, eu realmente eu parei, apertei o ESC, eu tava jogando PC, claro. Falei assim, caramba, o que é isso? Eu acabei de sair da guerra. Exato. Eu acabei de sair da guerra. Então Call of Duty 1. Call of Duty 1 era, cara... Precisa lembrar, porque essa série era Precisa. muito boa e hoje tá uma porcaria. Nessa fase. Não tá uma porcaria. Olha, mas o lance é que eles simplesmente não inovaram mais, né, cara? Porque Não, ali... para com essa porra. O MRG sempre fica falando mal de Call of Duty. Eu gosto de Call of Duty. O MRG não. Call of Olha Duty só, é o fato- legal. Call of Duty é legal. Roberto, Single player do olha Call of só. Duty é legal. Do Ghost não foi, beleza, ok, a gente aceita. Mas é legal. O fato de você gostar não significa que é bom. E o fato de ser o jogo não significa uma merda. Mas significa que o fato é, eles se prenderam àquela fórmula, cara. O que eu acho do Call of Duty, que quando ele entrou, foi o que o Afonso falou, cara. Foi um bagulho tão inacreditável. Eu joguei na Lan House, cara. Meu irmão, tinha uma galera mais velha que jogava lá. As pessoas iam, as pessoas se arrumavam pra jogar. Era direito, era tipo... Bora, meu irmão! E é engraçado porque ele saiu próximo ao Medal of Honor, né? E o Medal of Sim. Honor, ele veio com toda aquela pompa. O jogo que o Spielberg participou da produção, trilha sonora do Medal of Honor é a trilha sonora do Soldado Ryan. O som das armas que foram usadas no Soldado Ryan foram usados no Medal of Honor. E aí veio o Call of Duty quietinho e falou assim, toma aí um jogo de Segunda Guerra de verdade. O cara veio devagarzinho, mineiro. Devagarzinho, chegou e falou assim, Paperboy, entrega pra você. Como é que é o mineiro aí? Eu gostei. Parece somente $1 milhão. O nosso querido e grande amado Sonic, na minha opinião, existe um momento da vida do Sonic que todo fã quer resgatar até hoje. O retorno de Green Hill Zone. Aquela lembrança que você tem do Sonic dando 360, pulando no negócio das estrelinhas do campo de força. Porque o primeiro minuto ali, eu acredito, do Sonic, né? Principalmente numa época que os jogos tinham que ter uma curva de aprendizado muito rápida e muito bem bolada. O cara, ele tinha que ser um gênio da programação e do design de fase ali. Então, logo no começo da Green Hill, você já aprende o lance do Sonic correr, de como que você pula em cima das paradas e elas viram os bichinhos, a corridinha. Então ele é um resumo do que vai ser a sua experiência de velocidade. Exato, e ele te dá velocidade. E velocidade ao ponto de que você fica de cabeça pra baixo, mas continua preso por conta da velocidade. O Sonic, quando ele chega naquela fase, além da música, a música é muito incrível. Sim. Não tem né? o lance do Tudo Michael é Jackson? Tem um cara, o Nando vai botar aí pra vocês verem, que é um cara que faz a trilha sonora de Green Hill Zone toda com a boca. Toda. Todo jogo, né, cara? Tudo nele
era icônico. O personagem, ele veio desafiar o Mario, aquela coisa, né? Com certeza. Ele veio cantar rock and roll. Né, Diogo? Rock and roll, exato, então. Ele era o cara do rock and roll. Mas assim, na minha opinião, ele não era rock and roll. Ele era N5, Street Boys. Na época que isso era maneiro. Hoje em dia, isso é uma coisa frívola. Isso é uma coisa de... Ele naquela era época uma não. mistura, o jogo, ele era uma mistura de rock and roll, né? A guitarrinha e tal. Tem o histórico todo do Michael Jackson, né? Aquela coisa que não sabe se é lenda, se era verdade, que ele desenvolveu as músicas, depois o nego só deu aquela adaptada, por isso que elas são tão memoráveis. Não, e o lance da banda, Sonic é criado para ser o cantor de uma banda. Pois ele não é criado para ser um personagem de videogame, isso é irado. Então tudo na Green Hill Zone, né? Era aquela... É perfeito. É uma fase perfeita. E a maneira, apesar de ser uma coisa que já tinha no Super Mario e outras coisas, né? Que é o cenário bonito com perigo. Você tem, tipo, grama, céu azul, coqueiros e perigo. Ouviram bem? Perigo! Não, e sabe uma parada que eu acho muito, muito forte? É porque assim, se você pega nos jogos de plataforma, conforme eles vão evoluindo, aí você insere o elemento que pula. Depois do Super Mario, que ele é a primeira fase do Mario original, que é quase a perfeição de uma fase de plataforma, inclusive uma curiosidade, se você jogar correndo com o Mario sem parar no ritmo da música, você consegue completar a fase. Eu nunca consegui fazer isso. Eu nunca Pois consegui e isso fazer foi um outro elemento que eles trouxeram, que é ritmo dentro do jogo de plataforma. O Sonic, ele insere um elemento que é a velocidade. E funcionou muito bem pra quem jogava na época, né? Com certeza. Olha aí, excelente. Minha mãe jogou. Até a mãe do jogo jogou Sonic. Eu jogava no Game Gear. Nossos pais, nossas mães estão com as músicas de Sonic, de Mario, essa porra toda marcada na cabeça. É verdade. Eles não conseguem esquecer, infelizmente. E as crianças hoje gostam do Sonic, do Mario. Pois é, do Mario mais. O Sonic tá precisando, é o que você falou, né? O Sonic tá precisando voltar aí. Tá precisando dar renovada. Não, mas o Bruninho, meu filho, ele assiste os desenhos do Sonic. É verdade. Ele nunca jogou o jogo. Diogo, você deixa o Bruninho correr quando ele quer? Deixa em ambientes seguros. O que é um ambiente? Chão liso e apropriado para a corrida de O Zayn Bruno, é isso, tatame de MMA que ele pode correr ali? Porra, não. Por exemplo, eu fui outro dia trocar o óleo do carro. Lá na oficina de troca de óleo tem uns buracos. Não vou deixar o moleque correr ali. Não ele morrer inacreditável. Não se corre no posto de gasolina, né? De jeito nenhum. Vai que você bate numa bomba de gasolina. Explode. E explode. E tem uma história legal. Tá vendo muito filme, cara. Mas o Michael Bay, né? Tem uma experiência. E se você também gosta de explosões, se você gosta de aventura, comédia, você vai rir e se emocionar com Matando Robôs Gigantes toda semana aqui, terça-feira, ao meio-dia. Isso, mas escreve aí também a sua fase, porque isso a gente vai voltar a falar de outras fases e tal. Sim. E é bom porque a gente tem uma dificuldade de lembrar e, a gente pode tirar aquela colinha nos comentários. O referencial e não fale só qual é a fase. Colhe o link do YouTube com aquela fase lá. Isso, faz a pauta pra gente. Isso. Embaixo, do próximo.